Certamente você se lembra que em Memórias de Sherlock Holmes, no conto O Problema Final, o Dr. Moriarty briga com Sherlock Holmes em um penhasco e eles caem juntos, e o Sherlock supostamente morre. Porém, na Aventura da Casa Vazia, o primeiro conto deste livro que vamos fazer resenha hoje, é a volta de Sherlock Holmes, é onde Sherlock Holmes volta. É onde ele vai explicar como ele escapou das garras do professor Moriarty e como ele conseguiu sobreviver à queda. O livro, se eu não me engano, é composto por 13 contos e é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros de contos do Sherlock Holmes que eu li até agora. O que eu mais gostei foi... Eu li 3 livros de contos até agora. As Aventuras de Sherlock Holmes, um dos meus favoritos, junto com esse daqui. Memória de Sherlock Holmes, que eu vou reler porque eu não gostei muito dele. Eu quero ter uma outra visão sobre ele fazendo a releitura. E esse daqui, que é A Volta de Sherlock Holmes, é onde acontece a volta triunfal no conto A Casa Vazia de Sherlock Holmes. Os contos, no geral, são muito legais, muito bacanas mesmo. Eu tenho os meus preferidos, vou citar alguns aqui que eu gostei. A Aventura do Consultor de Norwood, que é o segundo conto, achei muito interessante, muito legal. Principalmente pela temática, assim, parece que é um assassinato, mas não é, não vou dar muito spoiler. Mas é aquele negócio assim, é um assassinato, mas não é, vamos dizer assim. A Aventura da Ciclista Solitária também foi muito interessante, que é o conto em que uma moça vai trabalhar de bicicleta e tem um cara que fica seguindo ela. E ela procura o Sherlock porque ela fica muito intrigada com isso. Pô, tem um cara que ele me segue, ele nunca chega perto de mim, quando eu chego perto dele ele se afasta e ela quer saber quem é esse cara. Por isso chama Aventura da Ciclista Solitária. Um dos casos mais geniais, mais bem construídos que eu já vi foi a Aventura dos Homenzinhos Dançantes. Tem um casal que eles moram num local lá que eu não lembro o nome. E no muro da casa deles, na casa deles, vai aparecendo uns homenzinhos dançantes, umas pichações, uns desenhos dos homenzinhos dançantes. E a mulher do cara fica desesperada, porque isso remete ao passado dela, a uma pessoa do passado dela que está fazendo isso. É uma coisa muito comum em Sherlock Holmes, né? O passado atormentando a pessoa. Inclusive eu estou lendo um livro que chama O Vale do Medo, que vai ser a próxima resenha, que essa questão do passado assombrar a pessoa é muito interessante e é muito presente nesse livro. As Aventuras dos Homenzinhos Dançantes é isso, aparecem uns homenzinhos dançantes, o cara copia no caderninho os homenzinhos e leva para o Sherlock. Obviamente é uma mensagem criptografada, é uma mensagem com um alfabeto diferente, vamos dizer assim, e o Sherlock desvenda de uma forma sensacional. Adorei esse conto. Um dos contos que eu mais achei sensacionais é, que eu subestimei, A Aventura dos 6 Napoleões. Eu achei muito bom. Um dos melhores contos, na minha opinião, desse livro. Conta a história de um pessoal, de um carinha que ele tem um busto do Napoleão Bonaparte, ele tem uns 2. E outras pessoas que também têm, e durante a noite, esses bustos são quebrados. Esses bustos eles são estilhaçados, estraçalhados no chão. E eles ficam curiosos, eles vão pro Sherlock e falam assim, cara, o que está acontecendo? O meu busto, a minha estatuazinha do Napoleão Bonaparte foi quebrada, eu não entendi o porquê. E o Sherlock vai investigar o motivo. Dando um spoilerzinho, tem a ver com alguma coisa que está dentro desses bustos. Uma joia, não sei. Vou dar só um leve spoiler aqui para vocês. E o Sherlock vai resolver esse caso aí, que eu achei muito interessante, muito legal, porque envolve roubo, envolve assassinato, envolve violência, é muito interessante. Vou falar um pouquinho sobre o conto, que é o desfecho desse livro, que eu achei muito bom também, que envolve diplomacia, guerra entre países, uma mensagem secreta, que existe um envelope azul que um primeiro-ministro está guardando, e um ministro de Relações Exteriores, alguma coisa assim. Eles recebem uma carta que é muito comprometedora para o governo da Inglaterra. Se esse documento vaza, pode acontecer uma guerra entre os países. Esse documento some, o primeiro-ministro, se eu não me engano, acho que é o primeiro-ministro, ele vai para a casa do Sherlock desesperado, falando assim, nossa senhora, cara, o documento sumiu, eu preciso saber onde que está. E o Sherlock investiga isso e é muito interessante. Chama-se A Aventura da Segunda Mancha, que inclusive é citado no Tratado Naval de Memória de Sherlock Holmes no conto, que é um caso que o Sherlock, o Watson teve que pedir permissão para o Sherlock publicar 10 anos depois que aconteceu, porque é um caso que deu uma treta pesada se divulgassem data na época, se divulgasse local, as coisas assim, ia dar muita treta. Interessante também que nesse conto, o Watson ele fala, é um conto que foi publicado 10 anos depois, que o Sherlock está aposentado numa fazenda em Sussex Down, vou escrever aqui em cima, criando abelhas, criando abelhas, né? Eu achei isso muito interessante. Um ponto muito interessante também desse livro é que o sumário dele, todos os contos são escritos, por exemplo, a aventura tal, a aventura da Casa Vazia, a aventura dos Homenzinhos Dançantes, a aventura do Consultor de Norwood. Todos os contos começam com a aventura de alguma coisa que tem a ver com o conto. Achei isso muito legal. É parecido, inclusive, com esse livro aqui, ó. Com esses 2 livros aqui.
é Os Últimos Casos de Sherlock Holmes e História de Sherlock Holmes, em que o último caso de Sherlock Holmes, os últimos casos, são escritos com o caso de tal coisa, o caso da Vila Glicínia, o caso da Caixa de Papelão, são escritos dessa forma. E as histórias de Sherlock Holmes também é no mesmo estilo, as aventuras de tal, as aventuras de fulano de tal, é desse jeito. Aparece um novo detetive. A gente sempre ficava com, não sei se era Gregor o nome dele que aparece no Estúdio Vermelho, e o Lestrade. O Lestrade é aquele detetive chato do Sherlock. Ele fala que o Sherlock não é um homem prático, que os métodos dele são estranhos, que eles não são práticos. Ele critica o Sherlock o tempo inteiro e meio que se esnoba pra cima dele. Ah, não sei o que, você é detetive amador, seus métodos são muito teóricos, você fica divagando demais. E aparece um cara diferente chamado Stanley Hopkins. Lembra daquele copo Stanley, sabe? Stanley Hopkins, ele é um detetive que trabalha junto com o Sherlock. E trabalha junto com o Sherlock buscando a ajuda dele, em vez de esnobar ele o tempo inteiro, de ser arrogante com ele. Ele busca ajudar o Sherlock. Eu achei isso muito legal da parte do Stanley Hopkins. Gostei muito desse detetive. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da resenha. Deu um trabalhinho para fazer, achei muito legal fazer essa resenha e muito legal ler esse livro aqui também. A próxima resenha que sai ou vai ser do Raymond Chandler, ou vai ser do George Simenon, ou talvez do Vale do Medo, que é do Sherlock também. Falou!